Olá, viajantes! Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Clara Paula, hoje com o relato Pense Bem Antes de Casar. Segundo as tradições, existe a crença de que, quando uma pessoa se casa, esse seria o dia mais feliz de sua vida. E isso se aplica muito mais às mulheres. Mas para todos, deveria ser algo especial. Aquela cerimônia que tive com minha amada namorada Sônia, com quem já tinha 2 anos de relacionamento, prometia uma vida cheia de alegria e felicidade. Desde quando ainda éramos namorados, tínhamos um plano para nos casarmos e também para ter filhos. Tínhamos chegado a um acordo de que teríamos 1 ou 2 e daríamos todo o nosso amor e carinho. Eu adorava ver Sônia vestida de noiva. Ela era a mulher mais linda, a mais carinhosa, a mais doce. Sabia que estava tomando a melhor decisão da minha vida e que me esperava um futuro cheio de esperança e coisas boas ao lado dela. No entanto, uma coisa é dizer, outra é fazer. Assim que nos casamos, começamos a tentar ter nosso primeiro filho. Fazíamos amor todas as noites e, cheios de esperança, aguardávamos o fim do mês para ver se havia alguma mudança no ciclo menstrual de Sônia. Porém, somente no 6º mês, o médico nos deu a notícia de que estávamos esperando o nosso primeiro bebê. Não cabíamos em nós de tanta emoção. Aquilo foi algo que não podemos evitar comemorar. A felicidade finalmente havia chegado ao nosso lar. Com isso, começamos a fazer compras, compramos roupinhas e preparamos um dos quartos da casa. Finalmente, estávamos realizando o nosso sonho. Os meses foram passando, mas comecei a notar que a atitude de Sônia estava mudando. No início, tudo era alegria, mas com os sintomas da gravidez, as náuseas, as dores, as tonturas, o cansaço, Sônia não gostou nada disso. No começo, ela reclamava de forma sutil e me dizia que não imaginava como era tão difícil estar grávida. Chegou a dizer que só queria ter aquele filho e mais nenhum, porque realmente era uma carga muito pesada suportar tudo aquilo. Eu não sabia o que dizer, apenas tentava entendê-la, pois era ela quem carregava o bebê no ventre, quem estava sofrendo as mudanças físicas e mentais por estar gerando uma vida. Depois de 9 meses, chegou o parto. Como houve algumas complicações, Sônia precisou fazer uma cesárea. E foi assim que nosso bebê veio ao mundo, cheio de vida e energia. Naquela ocasião, me permitiram estar ao lado dela e pude presenciar de perto a maravilha que é a vida. Achei que, naquele momento, tudo iria melhorar. Afinal, a gravidez havia terminado. E Sônia, finalmente, tinha nosso filho nos braços. No entanto, em vez de sentir amor, percebi que havia certo desgosto. Sônia estava mais preocupada com a cicatriz que a cesárea deixou, deixando de lado a atenção ao pequeno. Fiquei triste. Nunca imaginei que nosso momento de paternidade seria assim. Eu o imaginava cheio de luz e felicidade. Mesmo assim, tentei entender o seu estado mental. Sabia que ela havia lutado uma batalha difícil para trazer nosso filho ao mundo. Por isso aguentei seu temperamento e até as ofensas que ela me dirigia. Quando chegamos em casa, a situação piorou. Por causa da ferida e da cicatrização da cesárea, Sônia não podia se mover muito. Só conseguia ficar deitada e amamentar o bebê. A partir daí, Sônia mudou completamente. Daquela mulher alegre, radiante e feliz, não sobrou nada. Posso dizer que foi naquele dia que o inferno começou em nossa família. Como o bebê chorava muito, tanto de noite quanto de dia, ela não aguentava e vivia reclamando. Ela estava extremamente irritada e começou a dizer que se arrependia de ter trazido a criança ao mundo, que se soubesse como era a maternidade, teria preferido nunca engravidar. Alguns meses depois, batizamos nosso filho com o nome de Jonas, como meu falecido pai. Ele sempre disse que queria ter um neto,
um filho meu, um orgulho e herdeiro. Mas a doença não permitiu. Os meses foram passando e, com eles, o primeiro ano de vida do nosso filho. Não conseguimos fazer uma festa porque Sônia e eu não entramos em um acordo nos preparativos. Ela estava completamente indisposta. Ela odiava seu papel de mãe e já não escondia mais isso, expressando constantemente. Entre nós começaram a surgir problemas de ciúmes e inseguranças. Sônia havia ganhado um pouco de peso e, principalmente, ficou com aquela cicatriz no abdômen, por causa da cesárea. Acho que sua autoestima estava totalmente destruída. Por isso ofereci levá-la a um psicólogo ou até um psiquiatra, se necessário. Mas Sônia se recusava. Ela não acreditava que apenas conversando ou com remédios, seu problema seria resolvido. Não consegui convencê-la, e seu problema só crescia. Nossas discussões aumentaram, principalmente por motivos bastante estúpidos. Não sei como aguentamos tanto tempo, mas assim se passaram mais 2 anos. Nosso pequeno Jonas já era uma criança que andava e corria para todos os lados. Mas entre Sônia e eu, as coisas só pioraram. Eu realmente não sabia como ajudá-la, porque Sônia começou a beber. Ela comprava uma cerveja, depois uma garrafa de vinho, uma de tequila ou uma de conhaque. Aos poucos foi consumindo cada vez mais álcool, até que cheguei a vê-la praticamente virar a garrafa e dar goladas tão grandes que poderiam matar uma pessoa normal. Seu alcoolismo já era algo grave, mas por mais que eu tentasse convencê-la a buscar ajuda, era difícil controlá-la. Seu caráter se tornou realmente violento contra mim, a ponto de, em uma ocasião, enquanto eu dormia, lembro que de repente não conseguia respirar nem me mexer. Foi difícil até mesmo assimilar o que estava acontecendo, mas quando percebi, vi que Sônia estava em cima de mim, com as 2 mãos tapando meu rosto com um travesseiro. Eu estava deitado de costas e, sinceramente, foi muito difícil tentar me debater. Sônia e eu tínhamos a mesma altura, mas eu era muito magro e ela havia engordado bastante. Não sei de onde tirei forças, mas consegui me livrar dela. Naquela noite, realmente senti que ia morrer. Senti muito medo, vontade de sair correndo, de fugir. Perguntei a Sônia o que estava acontecendo, por que ela havia feito aquilo. Quando olhei, ela estava completamente bêbada, quase inconsciente. Mesmo assim, com um pouco de juízo que lhe restava, me respondeu: "Já não te suporto, Miguel. Nem você, nem aquele menino asqueroso. Estou completamente arrependida de ter me casado com você, de ter engravidado. Olhe para mim, o que eu sou. Não passo de um monstro. Sei que te dou nojo, assim como a todo mundo. É por isso que tenho vontade de matar você e também aquele menino miserável. Escute uma coisa, Miguel. Se eu dei a vida a essa criança, também tenho o direito de tirá-la. Eu odeio vocês. Odeio com todo o meu coração." Depois de dizer isso, Sônia se jogou no chão, pegou uma garrafa e deu um gole enorme. Arrotou e ficou ali, largada. Seu estado já era deplorável, muito grave. Aproveitei aquele momento para pegar meu pequeno Jonas, algumas de suas coisas mais importantes, e entrar no carro para irmos à casa da minha mãe, onde poderíamos ficar mais seguros. Eu tinha plena consciência de que continuar naquela casa era uma sentença de morte. Em qualquer descuido, Sônia tentaria nos matar. Minha mãe nos recebeu e, quando contei tudo, disse que poderíamos ficar o tempo que fosse necessário, pois a situação era realmente grave. Por minha parte, não tinha vontade de voltar para aquela casa, de me expor e expor meu filho à selvagem em que sua mãe se transformou. Ela estava completamente imersa em uma psicose forte e seria difícil tirá-la dali. Passaram-se quase 3 semanas, sem eu saber nada de Sônia. Nem tentei procurá-la, tinha medo de confrontá-la, sabia que ela era perigosa.
Foi então que, em uma ocasião, ela foi até a casa da minha mãe e bateu na porta. Olhei pela janela e vi que era ela. Ela estava muito arrumada, penteadinha, até maquiada. Uma imagem completamente diferente da que havia mostrado dias antes. Aquilo me deu um pouco de confiança. Admito que até meu coração se alegrou um pouco. Imaginei que ela poderia mudar e que poderíamos recomeçar. No entanto, assim que abri a porta e a cumprimentei, e Sônia começou a falar, o bafo de álcool era tão forte que percebi que estava perdendo o meu tempo. Perguntei o que ela queria e ela me disse muito submissa, que queria mudar, que queria que começássemos de novo como uma família. Estava quase acreditando nela, mas houve algo que ela disse que me fez dar um passo para trás. Vim pedir seu perdão, Miguel. Estou com muita vontade de mudar. Olhe, esta garrafa que eu trouxe foi a última que eu bebi. Prometo que não haverá mais, porque além de não querer mais beber, já nem tenho dinheiro para comprar mais álcool. Naquele momento, percebi que ela não queria voltar para mim. Ela queria que eu estivesse ao lado dela para lhe dar dinheiro e assim comprar mais garrafas. Ela simplesmente precisava de alguém que bancasse seu vício, porque não estava disposta a largá-lo. Sinto muito, Sônia. Não vamos voltar para casa. Olha para você, é um perigo. Naquela noite você quase me matou e ainda ameaçou fazer o mesmo com o menino. Não posso confiar em você. Você realmente precisa de ajuda. Procure. Eu posso apoiar no que for possível. E uma vez que você faça o tratamento, então poderemos decidir o que fazer com nosso relacionamento e com nossa família. Ela não gostou nem um pouco do que eu disse. Acho que o que mais lhe doía era não conseguir um provedor para o seu álcool, para seu vício nojento. Lembre-se de que somos casados, Miguel. Isso não vai ficar assim. Em breve, vou mandar um advogado, porque teremos um processo. E aí você vai me conhecer. Vai se arrepender. Vou deixar você na rua como um maldito cachorro. Não quis continuar a discussão. Fechei a porta na cara dela e pela janela vi como ela caminhava de volta para casa. Tão arrogante. Não vou negar que suas ameaças realmente me assustaram, pois sei que neste país as leis favorecem as mulheres. Por isso, eu precisava me preparar, porque de jeito nenhum meu filho cairia nas mãos perigosas da mãe dele. Como era de se esperar, no mês seguinte, fui chamada ao tribunal para resolver aquela situação. Chegar a um acordo e definir como ficaria o status do nosso casamento e, principalmente, quem ficaria com a custódia do menino. Ela me acusava de ter sequestrado meu pequeno Jonas. No entanto, eu argumentei seu alcoolismo. A tentativa por parte dela de tirar a minha vida e os comentários que Sônia fez sobre machucar a criança. Tudo estava contra mim. Sônia tinha se assessorado bem e até estava alegando que o violento era eu. Ela chegou a dizer que fui eu quem tentou asfixiá-la com um travesseiro no rosto. Sônia estava realmente virando o jogo completamente. E pelo visto o juiz estava acreditando nela. Na hora dava para perceber que ele estava do lado dela. Se não fosse pelo fato de eu ter levado algumas pessoas que serviram como testemunhas, as quais declararam toda a verdade, tudo o que sabiam e tudo o que viam, porque afinal eram vizinhos e praticamente conheciam nosso modo de vida. A situação teria ficado contra mim. Até descobri coisas que eram realmente terríveis. Uma vizinha me contou que tinha visto Sônia levar o menino para caminhar na rua, deixando-o andar pela calçada que dava para a avenida, permitindo que ele corresse mesmo com os carros passando em alta velocidade ao lado. Tinha certeza de que Sônia queria, de alguma forma, acabar com a criança, porque ele atrapalhava. Era uma mente diabólica, um coração doentio e infernal. Aqueles testemunhos relataram outras coisas aberrantes que tinham visto. No final, o juiz acreditou neles e em mim, e por isso decidiu
que eu ficaria com a custódia do meu filho. Sônia simplesmente ficaria com a casa que compramos, mas foi ordenado que ela recebesse tratamento psicológico e psiquiátrico, pois sua situação era grave. Naquela tarde, ao sairmos do tribunal, algo me chamou muito a atenção. Ela estava usando um colar muito estranho, com um símbolo que parecia demoníaco. Lembro-me bem porque na minha juventude, sabia que algumas pessoas envolvidas com satanismo ou bruxaria usavam algo parecido. Veio-me à mente que talvez Sara tivesse a mente tão distorcida que havia adotado novas crenças. E eu confirmei isso quando ela ameaçou-me antes de se despedir. Você vai se lembrar de mim. Você vai se lembrar, Miguel. Isso não termina aqui. Eu juro que vou acabar com você. Vou fazer você pagar. No final, as coisas vão acontecer conforme a minha vontade. E te garanto que, muito em breve, você vai se lembrar de mim. Não dei atenção. Sabia que ela tinha enlouquecido ainda mais. Me senti tranquilo. Finalmente, aquela carga que carregava nas costas tinha acabado. Fomos para casa e jantamos com minha mãe. No dia seguinte, fui trabalhar e comecei uma nova vida. Uma que aparentemente seria mais tranquila. Minha mãe me ajudava a cuidar do Jonas enquanto eu trabalhava. Ela era muito carinhosa com ele e o amava muito. Porém, uma manhã, tudo mudou. Minha mãe veio ao meu quarto e bateu na porta, dizendo que precisávamos conversar, porque Jonas estava agindo de forma muito estranha. Miguel, vem aqui. Jonas está meio esquisito. Você sabe que ele é uma criança cheia de energia, que não para quieta. Mas desde ontem à noite ele está diferente. Muito quieto, triste, como se estivesse doente. Acho que devíamos levá-lo ao médico. Não quis te preocupar ontem, pois você chegou cansado. E ele já estava dormindo. Mas, como amanheceu do mesmo jeito, não quero te assustar, mas acho que é algo sério. Imediatamente fomos vê-lo. Jonas estava estranho, pálido, com olheiras. Minha mãe tentou acordá-lo para dar um remédio para a febre, mas ele mal conseguia abrir os olhos. Parecia exausto. Era uma criança completamente diferente. Era óbvio que alguma doença o havia atingido. Sem perder tempo, peguei-o no colo, cobri-o bem. Subimos no carro e o levamos ao hospital. Os médicos o examinaram e ficaram preocupados. Começaram a perguntar sobre sua alimentação, rotina de sono e outros aspectos da vida dele. Minha mãe era muito cuidadosa com tudo. Então, aparentemente, não havia nada de errado. Enquanto isso, os médicos disseram que precisavam fazer alguns exames para descobrir a origem daquele mal. Passamos quase meio-dia cheios de incerteza, sem saber o que estava acontecendo. Até que um dos médicos saiu para nos dar o diagnóstico. E a notícia não foi nada animadora. Na verdade, foi terrível. O que está acontecendo com seu filho é algo que não conseguimos entender. Analisamos e percebemos que os órgãos dele estão parando de funcionar. Não detectamos a causa, mas é muito estranho que, de forma simultânea, todos os órgãos estejam parando. Posso dizer com certeza que este é o primeiro caso assim que eu vejo. Não quero ser dramático, mas o tempo dele é curto. E este caso é muito complicado. Por favor, estejam preparados para o pior. Em algumas horas, traremos mais informações conforme formos investigando. Aquilo me destruiu. Era doloroso, esmagador, ver meu filho deitado naquela cama em um estado tão terrível. Eu me senti impotente, fraco, miserável diante daquele mal que nem mesmo os médicos conseguiram explicar. E não houve tempo para mais investigações. 2 horas depois, o médico voltou para nos informar que Jonas havia falecido. Seu corpinho não resistiu e, no final, os médicos nem sequer souberam dizer o que havia tirado sua vida. Não havia sinais de intoxicação, nada estragado que ele tivesse comido, nenhuma doença prévia. Foi algo repentino, como se uma maldição tivesse caído sobre meu pequeno.
Caí em prantos ali mesmo, junto da minha mãe. Estávamos diante de uma notícia terrível. E mesmo sem querer, precisei ligar para Sônia para avisar. Afinal, Jonas também era filho dela. Mas liguei várias vezes e foi impossível encontrá-la. Cheguei a mandar alguém bater na porta dela, mas ela nunca abriu. Não sei se estava em casa ou não. Enfim, eu tinha que seguir com os preparativos do funeral, a papelada e tudo mais. Me concentrei em dar um adeus digno ao meu filho. O velório foi na casa da minha mãe. Muitos vizinhos compareceram, pois gostavam muito do Jonas. Eu estava ali, em pé, ao lado do caixão, chorando, me despedindo do meu pequeno. Estava completamente perdido na dor e no desespero. Naquele momento, odiava a vida, achava injusta, até amaldiçoei Deus por permitir algo tão cruel. Como uma criança tão pequena poderia sofrer com uma morte tão horrível? Estava mergulhado na dor, quando de repente uma mão tocou meu ombro. Era uma senhora idosa. Senti um certo calor em sua mão e depois em suas palavras. É muito triste ver um pequeno sofrer assim. Olhe só, ele é um verdadeiro anjinho. Tenho certeza de que Deus o acolherá e o guardará em seu reino. Fique tranquilo, ele vai descansar em paz, meu jovem. Virei-me para agradecer, mas ela continuou. Vejo que você foi um bom pai, meu filho, mas lamento com todo o meu coração que a mãe dele não tenha sido igual. Percebo que ela nunca o amou. Aquelas palavras da mulher me desconcertaram. Embora eu tenha sentido que suas palavras eram tanto ofensivas, não quis dizer nada, simplesmente deixei-a falar. Sei que talvez você pense que eu sou louca, mas eu posso sentir que seu filho não faleceu de causas naturais. Essa criança teve sua vida tirada de propósito. Foi trabalhada com magia. Eu conheço essas coisas, pois tenho certeza de que ele foi enfeitiçado. E também sei que você já sabe quem fez isso, porque a pessoa ausente neste funeral é a única responsável. Também vejo que você está carregando todo esse mal, essa maldição. Você precisa se cuidar. Você precisa se cuidar, meu jovem. E eu recomendo que você me procure nos próximos dias. Não há muito tempo. Eu sou a Líria, da vendinha ali da rua de baixo. Todos aqui me conhecem. Tenho certeza de que vão falar bem de mim. De coração, posso te ajudar. A mulher ficou em silêncio, fez o sinal da cruz, caminhou entre a multidão e saiu da casa. Provavelmente estava cansada e foi descansar. Naquele momento, eu não estava com disposição para processar tudo o que a senhora tinha dito. A noite passou e a dor só aumentava. No dia seguinte, tudo foi terrível. Colocar a terra sobre o corpo de um filho, sabendo que ele iria apodrecer sob a terra, é uma sensação indescritível, que não desejo a ninguém. Só quem já perdeu um filho pode entender o que eu sentia. Ao voltar para casa havia um vazio imenso. Naquela semana, não fui trabalhar. Meu chefe me deu alguns dias de folga para que eu pudesse processar o luto. Naqueles dias, não sei porquê, as palavras da velha Líria não saíam da minha cabeça. De alguma forma, elas pareciam convincentes, já que os médicos não haviam conseguido explicar o falecimento do meu filho. Será que a bruxaria era real? Era possível tirar a vida de alguém à distância apenas com um desejo maligno? Eu achava que tudo aquilo era bobagem, mas ao mesmo tempo, a maneira como a mulher falava era tão séria. E como ela sabia da maldade no coração de Sônia? Isso era algo que apenas eu e minha mãe conhecíamos. Além disso, eu lembrei que desde semanas atrás, sentia uma dor constante no estômago. Não era forte nem insuportável, mas era persistente. Algo definitivamente estranho. Comecei a me sugestionar. Não sei porquê, mas senti que realmente havia um mal sobre mim. E que esse mal havia tirado a vida do meu filho.
Naquele momento senti que tanto Deus quanto a ciência haviam falhado comigo. Por isso decidi dar uma chance à senhora Líria. Naquela noite fui até a vendinha dela. Já era tarde e ela estava prestes a fechar. Quando me viu, ficou feliz e me cumprimentou. Ah, não precisa esperar tanto, meu jovem, só mais uns 10 minutinhos e eu fecho. Quando terminou, ela fechou a venda. Atrás do balcão havia uma porta que levava direto para sua casa. Ela me convidou a entrar. Quando entrei, percebi que sua casa era bem comum. Ela notou minha surpresa e disse: Está surpreso, não é? Achou que minha casa seria igual à das bruxas dos filmes? Acredite, eu sou mais normal do que você pensa. Mas a vida me deu um dom e eu gosto de usá-lo para ajudar. Por isso pedi que você viesse. Você ainda precisa de mim e agradeço que tenha confiado em minhas palavras. Depois, em silêncio, ela me levou a um quartinho escuro. Lá dentro havia velas por todos os lados, imagens de santos e da Santa Morte e outras entidades que eu não conhecia. Mesmo assim, aquele lugar emanava paz. Foi como se toda a minha dor e sentimentos negativos tivessem sumido. A senhora Líria me pediu para me deitar em uma maca. Tirei os sapatos, a camisa e as calças como ela pediu. Agora sim, meu jovem, vou começar com uma limpeza. Só feche os olhos e se concentre. Imagine toda a energia ruim saindo do seu corpo. Você vai sentir uma melhora. Ela acendeu um braseiro ao meu lado, que começou a soltar fumaça devido às ervas que ela jogou. Algumas cheiravam bem, outras eram um pouco fortes. Mesmo assim, tentei me concentrar. Ela passou ervas pelo meu corpo, fez uma varredura espiritual, rezou e implorou para que todo o mal fosse embora. A sensação foi tão relaxante que acabei dormindo por quase meia hora. Quando acordei, ela estava passando um óleo nas mãos. Começou a massagear meu estômago, apertando e percorrendo meu abdômen devagar. Ela fechava os olhos como se estivesse vendo algo, como se suas mãos fossem um scanner. De repente, ela pressionou com mais força. A dor foi tão forte que gritei. Senti uma descarga elétrica percorrer meu corpo. Tente aguentar, meu jovem. Não se mexa tanto. Já encontrei onde está o mal, agora vou tirá-lo. Ela pressionava meus dedos contra meu estômago, cada vez mais forte, até que uma náusea horrível tomou conta de mim. Vou vomitar. Ela pegou um balde e colocou perto da minha boca. Comecei a vomitar tudo o que tinha comido. O cheiro era horrível e havia algo viscoso no vômito, algo que eu nunca tinha visto antes. Quando terminei, Líria colocou uma luva de limpeza e começou a mexer no vômito, como se estivesse procurando algo. De repente, ela puxou algo. Acendeu a luz e me mostrou. Olhe isso. Era o que estava te causando mal. Conseguimos tirar a tempo. Se esperasse mais 2 semanas, isso teria estourado dentro de você, se espalhado pelo seu corpo e você estaria morto. Sinto muito, Miguel, mas foi isso que aconteceu com seu filho. Por isso seu falecimento foi tão rápido. Eu estava completamente chocado. Na mão dela havia uma bola negra de carne, envolta em uma membrana transparente. Agora eu acreditava nela. A bruxaria era real. Naquele momento me senti mais leve, com mais energia. Não se preocupe, Miguel. Me dá muita raiva o que sua esposa fez, principalmente com seu filho. Aquele pobre inocente, mas deixe isso comigo. Deus nunca perdoa essa magia negra. O mal vai voltar e vai voltar muito mais forte. Você vai se lembrar de mim. Naquela noite me senti muito agradecido. Acreditei em cada palavra da senhora Líria. Estendi minha mão para dar-lhe dinheiro, mas ela recusou. Um trabalho como esse está nas mãos de Deus. Ele não se importa com dinheiro. Melhor você ir para casa e descansar. Naquela noite lembro que tentei sentir raiva de Sônia por tudo o que ela havia feito. Não sabia em que momento ela havia se envolvido com bruxaria.
quem a tinha ensinado ou como conseguiu aquele poder. Mas, por mais que tentasse odiá-la ou desprezá-la, não conseguia. No meu peito e no meu ser havia uma sensação de amor e paz, algo que nunca tinha sentido antes. Talvez porque o que viria a seguir já não estivesse em minhas mãos, mas nas mãos de Deus. Porque, como vocês já podem imaginar, as coisas não ficaram impunes. A vida, a justiça, o equilíbrio divino, como queiram chamar, fez seu trabalho. Uma tarde, no trabalho, recebi uma ligação de uma antiga vizinha. Ela me disse que algo terrível havia acontecido e que minha presença era necessária, já que o ocorrido envolvia Sônia. Como o processo de divórcio ainda estava em andamento, de certa forma, eu ainda era responsável por ela. A mulher não quis me alarmar, mas me contou que Sônia havia sofrido um ataque horrível que lhe tirou a vida. Senti um frio na espinha e muito medo. Pedi permissão no trabalho e corri para o local. Quando cheguei à casa onde vivi com Sônia, havia policiais e vizinhos curiosos ao redor. No chão, um corpo coberto por um lençol jazia ensanguentado. Era a cena de um pesadelo, a coisa mais horrível que já tinha visto. Um policial se aproximou e perguntou se eu era o marido de Sônia. Confirmei e ele me pediu para identificar o corpo. Quando levantou o lençol, vi o cadáver da minha ex-esposa em condições terríveis. O rosto completamente espancado, um olho fechado por um hematoma. E o pior, seu abdômen estava aberto por algo afiado. Os órgãos dela estavam espalhados pelo chão, ao lado do corpo. A cena era aterrorizante e nojenta, algo que nunca consegui esquecer. Quando perguntei o que havia acontecido, a polícia e testemunhas explicaram que, após a separação, Sônia se recusava a trabalhar e começou a se envolver com homens que lhe davam dinheiro em troca de intimidade e álcool. Eram indivíduos perigosos, criminosos de baixo escalão. Por azar, ela acabou nas mãos de um psicopata. Nunca descobriram o que desencadeou o ataque ou quem tirou sua vida. Ele nunca foi pego. Eu estava exausto daquela situação. Não gostava de ver Sônia terminar daquela forma. Mas ela estava pagando o seu karma. Ela me machucou e, pior ainda, usou bruxaria para machucar nosso filho. E antes de terminar minha história, vou confirmar uma coisa. A bruxaria realmente voltou para ela. Lembro perfeitamente que quando o policial levantou o lençol, entre os órgãos havia 3 bolas negras grudadas, exatamente igual às que a senhora Líria tirou de mim. A maldição havia retornado. Era só questão de tempo até ela falecer de um jeito ou de outro. Aquele psicopata apenas acelerou sua ida para o inferno. A vida é surpreendente. Existem leis que agem de formas inexplicáveis. Só posso dizer uma coisa: usar bruxaria é algo muito perigoso. No final, tudo se paga. Cada um deve estar ciente do porquê usá-la, seja para o bem ou para o mal. Todos sabem o preço que estão dispostos a pagar por um benefício momentâneo ou para machucar alguém. Até hoje lembro de tudo como um pesadelo. Ainda sinto uma dor imensa pela perda do meu filho. Tive outros relacionamentos, mas nunca consegui consolidar nada. O trauma é forte demais. Não só pelo medo de perder um filho novamente, mas porque, quando você se casa ou se junta a alguém, pode estar deixando o próprio demônio entrar em sua casa. Fim desse relato. Deixe suas opiniões nos comentários. Obrigada por ouvir um relato. Se gostaram, deixem seu like, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal. Obrigada e até a próxima viagem.